Boa noite. Prazer estar aqui. Como nosso irmão esteve falando, nosso irmão Rodolfo, ali na Casa de Oração também de Bom Clima, ele não pôde estar aqui hoje com os irmãos. E o nosso irmão Lucas entrou em contato comigo, fazendo esse convite para estar aqui junto com a igreja, junto com os irmãos. E é uma alegria muito grande, fico honrado com o convite. Um prazer poder estar aqui. Alguns irmãos aqui eu conheço, do TQSU, dos acampamentos, tem alguns rostos conhecidos. É um prazer estar aqui com vocês, irmãos. Está aqui presente comigo, pediu que ela se levante para que todos conheçam a minha esposa, Mariana, está hoje aqui comigo. Sou membro ali da Casa de Oração de Bom Clima, em Petrópolis. Alguns irmãos conhecem ali, a amada igreja. E é uma alegria, irmãos, muito grande poder estar aqui com vocês nessa noite, nesse final de semana, se o Senhor assim nos permitir, que nós vamos estar fazendo algumas considerações. Obrigado. Vamos estar fazendo algumas considerações da Palavra de Deus. E eu queria convidar a igreja, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Que vai ser a nossa leitura inicial, nessa noite, e vai ser também a base que nós vamos estar usando, nesses dias, se o Senhor assim nos permitir. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que o Senhor abençoe, a leitura da sua palavra. Amém. Irmãos, que alegria poder estar aqui com os irmãos nesses dias. E quando me passaram esse convite, eu pensei algumas coisas, o que eu poderia trazer, o que eu poderia dizer, nessa oportunidade. Aniversário de um esforço cristão. Na nossa igreja local nós também temos esse departamento, ali a gente chama de união de treinamento. E eu fiquei pensando quantas pessoas, quantos irmãos, que foram formados em um esforço de cristão. Quantos pregadores, ensinadores, professores de escola dominical, irmãos que exerceram o seu dom, que exercem o seu dom e tiveram suas primeiras oportunidades, num trabalho como esse de esforço cristão. E que privilégio, uma igreja como a dos irmãos está comemorando mais um ano de atividade. Sabe por que é um privilégio? Porque quantas igrejas, infelizmente, não tem mais um departamento como esse? Quantas igrejas, infelizmente, não tem mais um departamento, de esforço cristão? Mas uma igreja como a dos irmãos aqui, tantas outras igrejas que ainda mantêm esse ministério. Quantas pessoas foram formadas em um trabalho como esse? Uma igreja preocupada em formar pessoas, formar jovens para o serviço da obra de Deus. E é interessante que a vida com Deus, ela não é uma maratona. Ela não é uma corrida de 100 metros. Mas a verdade é um caminho. É uma estrada que a gente percorre. E esse caminho com Deus, ele começa no dia que você tomou a sua decisão. No dia que você tomou a sua decisão ao lado de Cristo, então a sua caminhada com o Mestre, ela começou. E essa nossa caminhada, conforme nós vamos caminhando, conforme nós vamos nos aproximando, dessa caminhada, nós vamos nos aproximando do conhecimento de Deus. E pensando sobre isso, sobre a vida cristã, que ela é uma caminhada, eu fiquei esses dias pensando em um assunto. Qual seria então um assunto que nós poderíamos comentar com os irmãos nessa oportunidade, que nós pudéssemos compartilhar, que pudesse trazer uma edificação para a igreja local e também para a nossa vida. E no ano passado eu tive a oportunidade, junto com a igreja a qual fazemos parte, de estudar o tabernáculo. E claro que nós não vamos poder ter tempo de olhar cada detalhe, cada momento,
nós vamos estar olhando de uma maneira um pouco mais sucinta, mas eu fiquei pensando no tabernáculo e quais são os ensinamentos que nós poderíamos tirar para a nossa vida e algum tipo de aplicação para hoje. Como edificar a igreja com esse assunto? É possível hoje, no ano que nós estamos vivendo, no momento que nós estamos vivendo, no século que nós estamos vivendo, em uma reunião como hoje, festiva, de um aniversário de um esforço cristão, nós tirarmos uma aplicação através do tabernáculo? Sim, irmãos, é possível. Sabe por que é possível? Porque a palavra de Deus, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, ela diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, né? Mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Mas quais são as aplicações que nós podemos trazer nessa oportunidade que nós vamos ter, né, hoje e amanhã, se o Senhor nos permitir, junto com os irmãos? O que nós podemos aprender e aplicar? E eu gostaria de convidar vocês, né, a igreja local, a pensarem no tabernáculo e em todas as suas áreas, em todos os seus elementos, tudo aquilo que faz parte do tabernáculo, como nós falamos, em uma caminhada. E cada setor como um posicionamento. E eu queria que você pensasse nessa noite, e nós vamos repetir algumas vezes essa pergunta, para que fique bem frisado na nossa mente e você possa pensar: qual é o seu posicionamento na sua caminhada cristã? Você está longe, perto ou junto de Deus? Qual é o seu posicionamento? E é essa reflexão que eu queria nesses dias pensar junto com a igreja. Como está a nossa vida em relação ao nosso relacionamento com Deus? E olhando para a figura do tabernáculo, eu gostaria que a gente pensasse, dentro da estrutura do tabernáculo, os elementos e os setores que faziam parte do tabernáculo. O tabernáculo ele era formado pela primeira parte, que era chamado de o átrio. Ali estava o altar do sacrifício, a pia para a purificação. Depois havia um outro setor que era o chamado lugar santo, lugar onde somente os sacerdotes poderiam ter acesso, lugar onde o ofício, onde a obra era ali realizada, os trabalhos espirituais eram feitos ali. E o último departamento, chamado de lugar santo ou lugar santíssimo, esse lugar onde somente o sumo sacerdote poderia entrar. E aonde nós queremos chegar e onde nós queremos aplicar com isso? Se você pensar no tabernáculo como uma aplicação de uma caminhada, qual é o seu posicionamento? Você está afastado de Deus? Você está longe de Deus? Perto de Deus ou junto de Deus? Onde você se encontra, meu amigo? E o primeiro ponto que eu gostaria, junto com os irmãos, de pensar é no primeiro posicionamento. E nós vamos classificar o primeiro posicionamento como o fora do átrio, antes da entrada, antes da porta, como alguém que está afastado de Deus. Pode significar aquelas pessoas que fazem parte do povo de Deus, mas de alguma maneira estão afastadas. Você conhece alguém assim? Você conhece talvez alguém que está nessa situação? Que conheceu a palavra de Deus, um dia ouviu falar da palavra de Deus, já esteve no meio do povo de Deus, mas hoje se encontra totalmente afastado, totalmente longe dos caminhos, escolhendo viver fora da comunhão. Ou pode ser que tenha também alguém que está junto com o povo de Deus, ouve a palavra, gosta de estar no meio do povo de Deus, mas ainda não tomou uma decisão, ainda não passou pela porta. E essa pessoa, podemos dizer que ela ainda está afastada de Deus. Precisa com urgência de tomar uma decisão, de reconhecer que é um pecador e que precisa passar pela porta, reconhecer o sacrifício de Cristo, para então ser salvo. Se alguém se encontra nessa posição, nós podemos pensar em alguém como um afastado de Deus. Agora, no segundo posicionamento que nós podemos pensar na nossa caminhada cristã, que pode ser que algumas pessoas se encontrem, existem aqueles que estão longe de Deus. O longe de Deus nós vamos pensar em alguém que está no átrio. É uma pessoa que
já passou pela porta, reconheceu em Cristo o Salvador da sua vida, tomou a decisão que o tirou das trevas e o colocou na sua maravilhosa luz. Não está mais condenado ao inferno, sabe que vai para o céu, mas ele ainda não deu um passo a mais naquilo que ele podia dar. Sabe, a nossa caminhada com Deus é que conforme nós vamos caminhando, conforme nós vamos nos aproximando de Deus, mais nós vamos conhecendo, mais nós vamos ficando próximos, mais nós vamos ficando íntimos dele. Há algo muito mais além que o Senhor quer nos apresentar, que o Senhor quer nos mostrar. Talvez você já tenha tomado uma decisão, meu amigo. Você já é um salvo, tem a sua salvação garantida porque você creu na pessoa do Senhor Jesus como seu Salvador. Mas o que você conhece do Senhor? Será que existe algo a mais que você precisa conhecer e que você pode conhecer? E nesses dias que nós vamos passar, nesse final de semana, eu queria que você pensasse na sua caminhada cristã, e como um convite do Senhor a chegar cada vez mais perto dele, a conhecer cada vez mais ele. Quando a gente olha o livro de Osés, no capítulo 6, o versículo 3, a primeira parte, diz assim a palavra de Deus: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele nos convida a nós conhecermos ele cada vez mais, a estarmos mais junto dele, a estarmos mais próximos dele. E 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 18, a palavra de Deus diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmão, se você já tomou uma decisão, você é salvo, você passou pela porta, você tomou a melhor decisão da sua vida, mas saiba que há algo mais. Você pode aprender mais, você pode estar cada vez mais íntimo do Senhor, né? Você pode viver uma vida de experiências com Ele. Onde você se encontra? Qual é o seu posicionamento? Mas nessa caminhada que nós vamos estar passando nesses dias pelo tabernáculo e pensando em alguma aplicação que nós podemos fazer na nossa vida, existe um outro lugar, chamado lugar santo. Esse lugar santo era um lugar interessante, era o lugar dos sacerdotes, lugar da ministração, dos trabalhos do Senhor. Aqui já está falando de privilégios e oportunidades. Privilégio que é ministrar na casa de Deus, na obra de Deus. Irmãos, que privilégio é poder fazer parte do povo de Deus. Que privilégio maior ainda nós temos de poder participar do trabalho de Deus, com os nossos dons e talentos que Ele mesmo nos deu, colocar esse ofício na obra de Deus. Nós estivemos aqui vendo o quarteto cantando, colocando o seu dom e o seu talento para proclamar as verdades do Senhor. Que alegria é poder ministrar na obra de Deus, estar fazendo a obra de Deus. Mas interessante que naquela época do tabernáculo, só quem podia ministrar, isso era algo restrito aos sacerdotes. Somente os sacerdotes tinham esse privilégio. Somente os sacerdotes poderiam ministrar na obra de Deus. Mas o versículo que nós lemos falou algo interessante de algo que nós podemos viver hoje. Hoje, pela graça de Deus, através da obra do Senhor Jesus que Ele fez na cruz, nós fomos feitos reino e sacerdote. Meu irmão, você tem o privilégio e a oportunidade de ser um ministro da obra de Deus, de com o seu dom, com o seu talento, colocar a sua vida no trabalho do Senhor, permitir que Ele te use para fazer a obra dEle. E o que é mais interessante é que quando nós nos colocamos para fazer a obra de Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, significa que nós estamos mais perto dEle. E quanto mais perto eu estou do Senhor, mais eu aprendo dEle. Quanto mais perto eu estou do Senhor, mais oportunidade de experiência com Ele eu tenho. Agora vem uma pergunta: será que nós estamos exercendo o nosso ministério? Será que temos exercido aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, fazendo a obra que Ele nos chamou? Será que estamos perto de Deus? Qual é o nosso posicionamento hoje? Irmãos, nós estamos abordando esses pontos inicialmente de uma maneira mais rápida, sem entrar nos detalhes, né, de todos os compartimentos, de todos os itens que faziam parte do tabernáculo. Se o Senhor assim nos permitir, amanhã nós vamos estar entrando com um pouco mais de detalhes em alguns pontos. Mas nessa oportunidade,
no dia de hoje, a proposta que hoje nós queremos compartilhar junto com a igreja é para que você olhe para o tabernáculo. Se você nunca olhou dessa maneira, olhe para o tabernáculo e pense como uma jornada, como uma caminhada cristã. E qual é o seu posicionamento? E como naquela época era difícil poder estar na presença de Deus, porque o nosso Deus é um Deus santo, santo e santo. E como nós estávamos afastados de Deus por causa do nosso pecado. Mas o que é interessante que nós vamos poder ver nesses dias, olhando para a figura do tabernáculo, é que o tabernáculo é a figura de Cristo. O tabernáculo, ele aponta para Cristo. Cada detalhe, cada momento, cada coisa que era feita ali no tabernáculo apontava para Cristo. Cristo que é a porta, Cristo que era o altar, Cristo que era o sacrifício que se entregou por nós. E nós estávamos afastados da presença de Deus, mas por causa do sacrifício de Cristo, aquilo que Cristo fez por nós na cruz, nós podemos agora nos aproximar de Deus. Nós podemos agora estar na presença de Deus. E só quem podia estar no lugar santo era um sacerdote, mas agora em Cristo nós fomos feitos reino e sacerdote. Em Cristo nós somos agora ministros de uma nova aliança. Temos a oportunidade em Cristo de estar mais perto de Deus. Nós agora podemos estar no lugar santo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, versículo 6, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele diz assim: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Temos agora a oportunidade de estar mais perto de Deus. Mas agora existe ainda um outro compartimento que eu queria falar com os irmãos para pensarmos nessa noite. O último lugar, chamado de lugar santíssimo ou lugar santo. Esse lugar era um lugar muito especial e muito interessante. E nós vamos classificar esse lugar como junto de Deus. Agora, o lugar santíssimo era um lugar de alto privilégio, onde a presença de Deus se manifestava. Esse momento em que a glória de Deus se manifestava no tabernáculo, em hebraico, a palavra usada era a palavra Shekinah. E Shekinah quer dizer presença de Deus. Então, todas as vezes que a presença de Deus se manifestava no tabernáculo, ou na época do templo de Salomão, todas as vezes que a presença de Deus ela se manifestava ali naquele lugar, a expressão usada era Shekinah. A presença de Deus estava ali. E é interessante que a palavra de Deus fala de alguns momentos onde isso aconteceu, onde a presença de Deus se fez presente. E o primeiro relato que nós encontramos está lá no livro de Êxodo, no capítulo 40. Livro de Êxodo, no capítulo 40, o versículo 34. Diz assim a palavra de Deus, Êxodo 40, versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Esse era o momento onde a presença de Deus se manifestava. Agora, um outro momento relatado na palavra de Deus, onde a presença de Deus se fazia ali naquele lugar, está lá relatado em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Quando Salomão terminou de construir o templo, e então as solenidades,
E eu se concluir, diz o versículo 1 do capítulo 7 de 2 Crônicas: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando a presença de Deus se manifestava ali naquele lugar, ninguém poderia entrar ali. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, depois de fazer um rigoroso ritual de purificação, e ele apresentava ali um sacrifício pelos pecados seus, da sua família e de todo o povo. Somente assim alguém poderia estar junto de Deus. Irmãos, nós não temos noção do privilégio que nós temos hoje. Você tem noção do privilégio que hoje você tem de estar junto de Deus? Você tem noção do privilégio que a cruz de Cristo nos abriu? O caminho de estar junto de Deus? Aquilo que era restrito somente aos sacerdotes, hoje é aberto a cada um de nós, a cada um daqueles que creram no Senhor como seu Salvador. Hoje você tem a oportunidade de estar junto de Deus. Então eu pergunto a você: onde você se encontra na sua caminhada cristã? Você está longe? Você está perto? Ou você está junto de Deus? Onde você então queria estar nesse momento? Em Hebreus capítulo 9, versículos 6 e 7, diz: ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pela culpa do povo. Essa era a situação. Somente o sumo sacerdote poderia entrar. Mas interessante que no capítulo 9 de Hebreus, a partir do versículo 11, a primeira parte, o primeiro versículo, fala algo interessante. Diz assim: mas então veio Cristo. Irmãos, quando então veio Cristo, tudo na nossa vida se fez diferente. Você se lembra do dia em que Cristo entrou na sua vida? Como era a sua vida? Onde você estava? Como era a sua caminhada? Mas então, quando Cristo entrou na sua vida, o que aconteceu? Quando Cristo veio, quando Cristo apareceu, tudo na nossa vida se fez diferente. Ele fez o que ninguém podia fazer. Ele mudou a nossa história e se tornou o nosso mediador entre nós e o nosso Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9, versículo 11. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão dos transgressores que havia sobre a primeira aliança, receba a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Quando Cristo veio, tudo na nossa vida se fez diferente. Agora, com o sacrifício de Cristo, nós temos uma nova oportunidade. Em Cristo, nós fomos feitos reino e sacerdote,
Com o sangue de Cristo nós conseguimos eterna redenção. O que isso mudou na nossa história? Agora nós temos livre acesso a Deus. Você agora tem livre acesso a Deus, a ponto de sabermos que se você hoje orar ao Senhor, né, Ele te ouve. Ele prometeu estar para sempre conosco. Irmãos, que privilégio nós agora temos. Na sua caminhada cristã, você pode agora estar junto de Deus, perto de Deus. Então, qual tem sido o nosso posicionamento até aqui? Mas agora que nós já temos uma visão inicial do tabernáculo, nós vamos agora, daqui para frente, pensando em cada um desses compartimentos e na classificação que nós colocamos para cada um desses elementos do tabernáculo, e pensando na nossa jornada em direção a uma comunhão com Deus. Quero que você pense nessa noite, onde você se encontra? Na sua jornada, qual é o seu conhecimento de Deus? Onde você se encontra? Você está longe de Deus? E você nesse momento, hoje, o Senhor está te chamando para uma caminhada mais próxima a Ele? Você está perto de Deus? Podendo trabalhar, podendo fazer o ofício, podendo ser um ministro de uma nova aliança? Você está junto de Deus? Você tem intimidade com Ele? Mas agora é interessante pensarmos sobre isso, porque primeiramente, o primeiro ponto para que você pense na sua caminhada, o primeiro ponto para que você possa estar fazendo essa caminhada em direção a Deus, a primeira coisa que precisa acontecer na sua vida é passar pela porta. Nós ouvimos aqui o quarteto cantar a música falando sobre a porta que é Cristo. E é interessante nós pensarmos nessa noite, é que se alguém deseja ter essa oportunidade de estar na sua caminhada, estar mais perto de Deus, o primeiro lugar que você precisa é passar pela porta. E vamos pensar um pouco sobre esse elemento, sobre a porta que havia no tabernáculo. Lá em Êxodo, no capítulo 27, versículo 16 e versículo 17, fala sobre essa porta. Diz assim a palavra de Deus, Êxodo capítulo 27, 16 e 17. À porta do átrio haverá um reposteiro de 20 côvados de estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4, e as suas bases 4. Todas as colunas ao redor do átrio serão cingidas de vergas de prata. Os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases de bronze. Agora, olhando mais de perto, como nós falamos, os detalhes agora sobre esse tabernáculo. E pensando na nossa vida, o primeiro elemento que nós encontramos é a porta. E os versículos que nós lemos deu um parecer sobre como era essa porta. Essa porta ela tinha 100 côvados de comprimento, 50 côvados de largura. E um côvado hebreu era equivalente a 50 centímetros. Então o átrio, ou seja, o pátio, ele tinha aproximadamente 50 metros por 25. A altura das colunas era uma altura de 10 côvados, o equivalente a mais ou menos 2,5 metros. E a porta, a entrada da porta, tinha 20 côvados, aproximadamente 10 metros. Mas agora você pode estar pensando, o que isso tem a ver comigo? O que saber dessas medidas, saber desses detalhes sobre um tabernáculo, saber sobre a porta, o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com as nossas vidas? O que isso tem a ver com uma reunião como hoje, festiva, né, de um aniversário de um esforço cristão? Meu amigo, você vai ficar surpreendido quando nós olharmos para o tabernáculo e você vai ver que isso tem tudo a ver com a nossa vida. Sabe de que maneira? É que à primeira vista, o tabernáculo, quem olhava de fora, não parecia algo muito atrativo. Um cercado de 50 por 25, umas colunas, linho retorcido, né? Aquilo parecia que não chamava muita atenção. Mas esse é o negócio. Quem ainda não passou pela porta
não consegue ver a beleza que há lá dentro. Quem ainda não passou pela porta que é Cristo, não consegue ver a beleza que é servir ao Senhor. Talvez alguém que não passou pela porta, ele pense, ele especule, ele vê a sua vida. O que motivou cada um de vocês a estar aqui hoje? O que tem motivado a todos os domingos nós saímos da nossa casa e estarmos aqui nesse lugar, seja onde você estiver, seja na cidade em que você morar, e você se levanta, seja num domingo de manhã, seja num domingo à noite, e você vai para a casa de Deus. O que te motiva a fazer isso? É porque um dia você encontrou Jesus. Um dia você passou pela porta que é Cristo. Você encontrou a salvação. E você viu a beleza que é entregar a sua vida a Ele. Mas quem olha de fora, quem olha talvez para a sua vida e pode especular, será que, e olhar para você, será que alguém já pensou isso sobre você? Já pensaram isso sobre a minha vida? Você é um fanático religioso, né? Rapaz, num domingo você se levantar para ir para a igreja, né? Quem não passou pela porta não consegue ver a beleza que é servir ao Senhor. E assim como quem estava do lado de fora não conseguia olhar o que estava lá dentro acontecendo, o máximo que ele podia fazer era especular, era tentar olhar por cima. Para você conhecer a beleza que é a vida com Cristo, você precisa passar pela porta. Será que há alguém aqui nessa noite que ainda não passou pela porta? Será que há alguém aqui nessa noite que ainda não tomou uma decisão na sua vida de passar pela porta que é Cristo e descobrir a beleza que é viver a vida com o Senhor? Mas é interessante, da mesma maneira, quem olhava de fora para o tabernáculo não via muita beleza. E assim como as pessoas que ainda não creram no Senhor não conseguem entender, foi assim também com o nosso Salvador. Quando nós olhamos o livro de Isaías, no capítulo 53, o versículo 1 e o versículo 2, o que diz a palavra de Deus sobre o nosso Salvador? Isaías 53, versículo 1 e versículo 2 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Quem olhava de fora não via nenhuma beleza. E quem ainda não creu no Senhor, ainda não conseguiu ver as maravilhas que é viver ao lado dele. Você já tomou uma decisão ao lado do Senhor? Você tem certeza da sua salvação? Você pode hoje confirmar que foi a melhor decisão que você tomou na sua vida? Porque não existe lugar melhor para estar do que estar na presença de Deus. Mas o átrio pode ser visto como uma ilustração de um primeiro passo na bênção. O primeiro passo onde o pecador, pelo ato de fé, ele vê Jesus como a porta da salvação. E assim como nós no início ainda não entendíamos muito, ainda não conhecíamos muito, nós tomamos o primeiro passo, que é passar pela porta. Conhecemos que em Jesus Cristo há salvação. Entendemos então que por causa do sacrifício que Cristo fez, eu agora sou um salvo. E agora que eu sou um salvo em Cristo Jesus, eu posso caminhar em direção a Deus. E conforme eu vou caminhando em direção a Ele, eu vou me ficando mais próximo dEle. E conforme eu vou caminhando na minha caminhada cristã, eu vou conhecendo mais sobre esse Senhor. E quanto mais eu vou conhecendo sobre esse Senhor, mais eu quero estar perto dEle. E mais eu descubro o quanto é prazeroso estar ali. E eu descubro que um dia eu estarei para sempre com Ele. Você tem essa esperança no seu coração, meu irmão? De que um dia estaremos para sempre com o Senhor? É assim com a gente também. No início da nossa caminhada cristã, não conhecíamos muito, mas conforme nós fomos nos aproximando mais de Deus, conforme nós fomos aumentando o nosso conhecimento sobre Ele, nós descobrimos que não há lugar melhor para estar do que estar na presença de Deus. Interessante que o salmista, no Salmo 84, no versículo 10, ele pode dizer: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outras partes mil. Eu preferi estar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. Não há outro lugar melhor para estar do que estar na presença de Deus.
E agora, finalizando as nossas primeiras considerações nessa noite, eu não quero tomar muito tempo dos irmãos, nem cansar muito os irmãos, mas nas nossas primeiras considerações sobre o tabernáculo e como nós podemos aplicar isso na nossa vida, quero que você pense sobre isso, meu irmão, nesses dias. A sua caminhada cristã. Onde você se encontra? Você já passou pela porta? Amém. Agora você está sendo convocado pelo Senhor a dar mais um passo no conhecimento sobre Ele, a estar mais próximo dEle. Mas nós vamos ainda ver alguns pequenos comentários que nós podemos pensar e olhar sobre essa porta. E o primeiro ponto que nós podemos pensar sobre essa porta na época do tabernáculo é que ela era uma porta ampla. Ela tinha 20 côvados, aproximadamente 10 metros. Sabe por que ela era ampla? Porque qualquer um podia entrar. Não havia restrição para você entrar pela porta. Do príncipe ao mendigo, do avô com seus cabelos grisalhos ao jovem com a sua força e vigor, todos podiam passar pela porta. A porta é uma figura do amor de Deus, porque o Senhor, Ele preparou um meio de nós sermos salvos. A porta é Cristo, a porta é o Senhor Jesus, a porta é a salvação, e a salvação ela está aberta a todos. Não existe um momento em que você não possa tomar uma decisão. O único momento em onde as oportunidades vão se acabar é quando a nossa vida aqui findar. Mas enquanto você estiver vivo, você tem tempo para tomar uma decisão. Mas agora sabe qual é o interessante? Quanto tempo nós temos? Pode ser que o nosso tempo fim seja hoje. Você quer viver com essa incerteza de não ter passado pela porta? Você já tomou uma decisão? A porta está aberta. Ainda está aberta a salvação, né? Mas pode ser que hoje, assim como o quarteto cantou, essa porta se feche. Você já tomou uma decisão ao lado do Senhor? A porta está aberta. O Senhor deseja que todos sejam salvos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e versículo 4, o apóstolo Paulo escrevendo a carta a Timóteo, ele diz: porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O segundo ponto que nós podemos aprender sobre essa porta é que a porta ela era virada para o Oriente. Na época do povo hebreu, na época do povo de Israel, quando eles estavam ali no deserto e o tabernáculo então foi formado, o povo ele ficava acampado em volta do tabernáculo. E a posição onde o tabernáculo ele era montado, ele estava sempre voltado para o Oriente. E por que para o Oriente? Porque o Oriente era o nascer do sol. E quando o sol então nascia, e então os raios de sol iluminavam o tabernáculo, iluminavam o acampamento do povo, qual era o primeiro lugar onde os raios de sol batiam? Na porta. E então as suas cores vibrantes, todos os seus detalhes daquela porta a deixavam atrativa, chamavam a atenção. Então as pessoas, quando amanhecia, a primeira coisa quando eles olhavam para o tabernáculo, o que eles viam? A porta. Ela era atrativa. Havia um convite para essa porta. Irmãos, hoje, a luz que ilumina essa porta da salvação está aqui. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela mostra a porta. É na palavra de Deus que você encontra qual é o caminho para você ser salvo. E é na palavra de Deus que você vai descobrir que a porta é Cristo. E se você aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, né, você é salvo. Quantos aqui já tomaram essa decisão? Porque um dia você ouviu a palavra de Deus que mostrou o caminho da salvação. A porta é Jesus. Então você consegue entender e consegue associar como que o tabernáculo aponta para Cristo e como que isso tem tudo a ver com a nossa vida, como isso tem tudo a ver com a nossa trajetória. O Salmo 119, versículo 5 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. O Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 9, o Senhor Jesus dizendo, ele disse: eu sou a porta.
Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. Agora, o último detalhe que nós queríamos considerar nessa noite com os irmãos, e pensando sobre essa porta. Nós já vimos que essa porta, ela era ampla, né? Todos podiam ser salvos. Essa porta, ela era virada para o Oriente, ela era atrativa, ela chamava a atenção. Mas agora também existia um detalhe: só existia uma porta. O tabernáculo só tinha uma porta. Não tinha uma entrada anexo. Não tinha uma área VIP. Não tinha uma entrada lateral, uns fundos que alguém pudesse acessar. Se alguém quisesse estar na presença de Deus, tinha que passar pela porta. Não tinha outro meio de você se chegar até Deus, estar perto de Deus, estar junto de Deus, sem passar pela porta. Sabe, pensando hoje nos nossos dias, quais são os anexos que o mundo tem tentado apresentar como meio de salvação? As religiões, as filosofias, a autoajuda. De nenhuma maneira criticando o profissional que trabalha nessa área, mas será que são os coaches, que tem uma palavra motivacional para te dizer algo? Se você seguir a sua vida assim e tiver pensamentos positivos, você então vai conseguir encontrar a salvação? Anexos que o mundo tem tentado colocar para desviar o foco de que só existe uma porta. Só existe um meio de nós sermos salvos. E esse meio é através do Senhor Jesus. Somente Ele é a porta. Somente Ele é o caminho. Somente Ele pode conduzir a sua vida a estar na presença de Deus. Qualquer algo que seja de tentar algum outro caminho, de tentar algum outro meio de chegar à presença de Deus, é um anexo. É um plano, uma tentativa de não aceitar o plano de Deus, que só existe uma porta. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho, não há outra porta, não há outro acesso a estar na presença de Deus se não for pelo Senhor Jesus. Você já passou por essa porta? Amém. Você já tomou essa decisão? Amém. Agora você está num caminho em direção a estar mais próximo de Deus. Onde você se encontra nessa caminhada, meu irmão? E pense nesse dia como um chamado do Senhor. Se você já passou pela porta, o Senhor está te chamando para você estar mais perto. Se você está perto, saiba que você pode estar junto. Mas se você está afastado, você precisa passar pela porta. Você precisa tomar uma decisão ao lado do Senhor. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Irmãos, que nesse período que nós vamos passar aqui, hoje e amanhã, que a palavra de Deus fale ao nosso coração, que nós possamos nesses dias pensar: qual é o meu posicionamento? Num trabalho como esse que está comemorando mais um ano do esforço cristão, quantos já passaram por aqui? Quantos que estão na caminhada? Quantos que estão trabalhando? Quantos que estão perto e junto de Deus? E onde você se encontra hoje? Qual é o seu posicionamento? Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, que o Senhor possa estar falando ao coração da igreja, e que possamos ser edificados pela palavra do Senhor, e que Deus possa estar completando os nossos corações, e se Ele assim nos permitir, estaremos amanhã novamente compartilhando da palavra de Deus. Amém. Amém.